Boa tarde, tudo bem, pessoal do oitavo ano? Nós vamos dar sequência aqui na nossa aula de geografia, tá certo? Vocês tiveram aí alguns dias de descanso, né? Umas férias, tá? E agora a gente vai voltar com as nossas aulas na plataforma, então eu espero que fiquem atentos aí, tá? Bom, na segunda-feira os alunos já voltaram, né, para o ensino híbrido, tá? E para os que estavam presentes, aí a gente trabalhou a questão, né, das migrações internas. Falávamos então desse assunto, tudo mais, né? Antes das férias e tal. Essa parte da migração interna eu não havia trabalhado ainda, tá? Não chegávamos até esse ponto. A matéria das migrações internas no Brasil está na página 13 da apostila 2, então fiquem atentos aí, tá? Bom, só para relembrar, quando se fala em migração, falamos de deslocamento, correto? A pessoa vai deslocar de um lugar para o outro, né? De um país para o outro, não é assim? As migrações internacionais. E quando esta migração ela ocorre dentro do próprio país, chamamos ela de migração interna, tá? Ah, professor, pode ser de um estado para o outro? Sim. Ah, pode ser de uma cidade para outra? Sim, né? Sem problema. Pode ser até mesmo da zona rural desse município para a área urbana desse mesmo município, né? Exemplo, município de Itapiratiba. Nós temos a área urbana e nós temos a zona rural. Tem pessoas, várias pessoas migraram, né, da Itaiquara, da parte da zona rural, né, ali para a parte urbana, para a área urbana, o perímetro urbano, né? Pode acontecer isso sim. Bom, quando se fala em migração interna no Brasil, a gente sempre destaca a questão de áreas de atração e áreas de repulsão populacional, beleza? Professor, e aí, o que vem a ser isso? O que seria essa área de repulsão? A área de repulsão é a área do qual as pessoas acabam saindo, né? Elas acabam saindo por quê? Porque são regiões pobres, em boa parte, tá? Falta emprego, né? Nós temos aí uma insuficiência de investimentos, beleza? Né? Pobreza, concentração de terras na mão de algumas pessoas. Isso, então, acaba criando situações bem complicadas para as pessoas mais carentes, para as pessoas mais pobres, forçando-as a sair dessa região, tá? Quando se fala em migração, a gente tem aí migrações forçadas e as migrações espontâneas, né? Com certeza, as reais causas, né? A real causa, né, desse deslocamento. Tá? Então, no primeiro parágrafo da página 13 fala sobre isso, né? Migrações internas aí e tal, a população brasileira. Esse parágrafo ele vai falar da repulsão populacional, né? O Nordeste brasileiro, as pessoas que saem do Nordeste em direção principalmente à região Sudeste, por ser uma região mais atrativa, tá? Então, o segundo parágrafo ele vai falar dessa atração populacional. Por que as pessoas acabaram vindo para São Paulo, para o Rio de Janeiro, para Belo Horizonte, né? Sem dúvida a gente nota isso. A princípio, né, isso daí aconteceu lá meados da década de 50, né, meados do século 20, né, por volta de 1950, 1960. Tá? Esse período aí foi um período de vários fluxos migratórios, né, intensos fluxos migratórios, em direção ao Sudeste, em direção principalmente às regiões metropolitanas, beleza? É claro que nem tudo sai como esperado, tá? Essas pessoas chegando em São Paulo, boa parte delas não tinham qualificação em sua mão de obra, portanto, acabam, né, se sujeitando aí a ganhar baixos salários, né, tendo que se sujeitar, né, trabalhar na indústria, né, no setor de produção, trabalhar na construção civil, tá ok? Comércios, várias atividades, correto? Né? Bom, é claro que esta migração
do Nordeste para o Sudeste, né, de capitais aí nordestinas para São Paulo, de modo específico, acabou resultando, né, e acabou ajudando, na verdade, o desenvolvimento da região metropolitana de São Paulo, tá? Sem dúvida. E por cargas d'água ainda acontece algumas formas de preconceito contra essa população, né? Infelizmente acontece isso, tá? Até o autor destaca isso lá, lamentavelmente, muitos nordestinos ainda são alvo de preconceito no sudeste do país, acabam sendo taxados até dentro da sociedade, né, paulistana, tá? Com certeza, né? Por quê? Porque boa parte deles não apresenta uma boa qualificação na sua mão de obra, tá ok? Né? A gente nota essas disparidades, né? A gente tem muitas disparidades regionais, né, em nosso país, e uma das que mais sofre, né, com a questão educacional, saúde, sem dúvida, é a região Nordeste, né? Ela acaba não, apresentando, né, indicadores menores nesses pontos aí, tá ok? Bom, na década de 90, a gente nota que nós vamos ter um fluxo migratório a partir, né, da década de 90, né, o saldo já se torna negativo e tal, e começa a de fato acontecer aí a chamada migração de retorno, ou seja, aquela população que havia, né, vindo para trabalhar no São Paulo e tal, nas capitais, acabam tendo que voltar, né? Como assim, professor? O que seria essa migração de retorno? As pessoas que migraram no passado, mas que estão retornando para as suas regiões de origem, tá? A gente nota, então, um grande fluxo de nordestinos, né, do Sudeste para o Nordeste, né, saindo do Sudeste e voltando para o Nordeste. Alguns se deram muito bem, né, acabaram resolvendo aí a sua situação financeira, mas boa parte deles não deu certo, né? Então é melhor eu voltar para lá, custo de vida menor, lá eu estou na minha família e tal, volta para o Nordeste. Alguns se deram muito bem, às vezes acaba até nem não voltando, mas tem alguns que acabam voltando sim, por conta de ser cidades mais tranquilas. A gente nota que para viver em São Paulo hoje, né, é bem complicado, né? O índice de violência, né, mortes em trânsito, a gente tem muitos casos assim, né? Infelizmente, uma cidade, né, muito violenta, no entanto, né? E isso daí acaba tirando o sono de muitas pessoas. Fala, pô, peraí, já deu, né? Eu vou voltar para minha terra natal, tá certo? A minha família tá lá, né? Eles não vieram e tal, então eles colocam isso na balança de fato e acaba voltando, né? A chamada migração de retorno. Quando a gente fala de migração interna, a gente tem outros exemplos também, né? Tem o chamado movimento pendular, isso eu acho que eu já até comentei com vocês, movimento sazonal também, né? No caso do pendular, são aquelas pessoas que saem para trabalhar, né? Às vezes passa o dia todo em casa, passa o dia todo fora trabalhando e à noite essa pessoa volta para casa, né? Ou seja, é igual o pêndulo de um relógio daqueles antigos, né? Ela vai e volta, né? Ela vai, trabalha o dia todo e volta à noite, né? Tem muitos casos aí que as pessoas às vezes acabam trabalhando em outros municípios, né? O movimento pendular até mesmo dentro da cidade, tá? Louco, professor, mas como assim? São cidades que as pessoas acabam tendo aí uma boa jornada, né? Um deslocamento, digamos assim, bem lento, né? E esse deslocamento, a gente nota, né, que ela fica um bom tempo no percurso até a empresa e vai, às vezes sai às 4 da manhã de casa e volta às vezes às 8 horas da noite, tá? Realmente tem muito isso. No caso da migração sazonal,
né, o transhumância, a gente nota aquelas pessoas que moram no sertão, né, quando vem a seca, ele fecha tudo a casa ali e tal e vai trabalhar lá na zona da mata. Tá? Trabalha lá, a hora que ele vê falar na televisão e tal, que voltou a chover no sertão, é por isso que fala sazonal. Não tem nada a ver com sazon não, viu, pessoal? Essa questão sazonal é uma questão que envolve a questão climática. Tá? Então, quando ele vê que a situação está boa lá no sertão, ele volta novamente para sua terrinha, né? Para sua terra natal. Tá? Com certeza. Bom, na sequência, aí a gente vai fazer essa bateria de exercícios, claro, né? A gente vai falar um pouquinho de êxodo rural. O que seria esse êxodo rural, né, pessoal? Está na página 18. Êxodo rural nada mais é do que a saída do campo para a cidade, tá? As pessoas que viviam, no entanto, na zona rural, deixaram de viver lá para ir morar na cidade, tá? Mas por quais motivos? Se a gente for analisar, fazer um balanço histórico, né, na década de 1940, o percentual de pessoas que viviam no campo era altíssimo, tá? Em comparação com, né, a situação de hoje, tá certo? Na época lá, 70% vivia na zona rural, apenas 30% nas cidades, em 1940. Hoje, a gente já tem um percentual aí de mais de 80% vivendo nas cidades, tá? Com certeza, mudou muito. Mas e aí? Né? Por que acontecia isso? Pessoal, lá naquela época, o Brasil era um país tipicamente agrário. Ele dependia exclusivamente da sua agricultura e da sua pecuária. Ponto final. Né? Nós não tínhamos indústrias. As indústrias estavam começando a surgir. Beleza? É claro que quando surgem as indústrias, a situação vai mudar também. Tá? As pessoas vão passar a ter interesse maior em morar na onde? Na cidade. Beleza? Por quê? Porque a cidade é mais atrativa. Eu vou ter lugar para os meus filhos estudarem, né? Eu vou ter uma condição melhor de emprego. Tá? É melhor trabalhar na roça ou trabalhar dentro de uma indústria? Né? A gente tem que analisar isso. Qual que é a minha condição de trabalho na roça, na lavoura? Qual que é a minha condição de trabalho dentro da indústria? Tá? Com certeza. Dentro da cidade, eu vou ter um atendimento mais, né, prático. Né? A gente tem policiamento, né? Tem escola para os filhos estudarem, tá certo? Eu vou ter ali entretenimento, eu tenho parques para me sair, eu tenho lanchonetes, eu tenho isso, tenho aquilo, ou seja, né, a vida na cidade ela é mais prática, ok? É claro que tem pessoas que ainda querem e vão continuar morando na zona rural, tá ok, pessoal? Tranquilo? Né? Quando falo urbanização e industrialização, esses dois processos eles caminham junto, né? Andam junto, tá? A gente nota que a urbanização ela dependeu claramente do processo de industrialização. Foi necessário ter condições para essas pessoas irem morar na cidade. Né? Condição do quê? Principalmente de trabalho. Que trabalho? A indústria, o setor secundário. Tá? O setor secundário, ele acontece dentro da cidade. Né? Tem os parques industriais, correto? O setor primário, na zona rural. Setor secundário e terciário, na cidade. Beleza? Fica claro assim? É esse textinho, né, do qual a gente vai trabalhar, tá? Onde vai falar de urbanização, vai falar de industrialização, êxodo rural, né? Tranquilo para vocês? Pessoal, então é isso, né? Vai ficar as atividades para vocês fazerem aí, né? Tem uns pontinhos na página 19 que é importante que vocês leiam, né? Com certeza, né, para entender certinho a matéria, tá? Essa parte que fala do meio urbano não precisa ler ainda não, que a gente não chegou nela, tá ok? No mais é isso, fiquem todos com Deus aí, forte abraço, tá? E até a próxima aula, tá? Eu vou deixar a atividadezinha para vocês aí em anexo. Tchau, tchau.